Amém? Mas, mais uma vez, igreja, nós queremos falar hoje sobre tempo de decisão. Por falar em tempo, o tempo está meio estranho. Chove, para, frio, calor, enfim. Nós trazemos hoje um pensamento, uma reflexão, mais uma vez, sobre decisão. Que decisão tomar? O texto que o presbítero lerá vai falar sobre decisão. Sobre aquilo que Deus ministrou o nosso coração e para ministrar o seu e o meu coração. Por isso nós queremos trazer, não questão exatamente de quantidade de tempo, mas de profundidade de pensamento, para que eu e você venhamos entender o que Deus quer falar conosco. Tempo de decisão, que decisões nós temos tomado, principalmente nos dias atuais, tempos contemporâneos onde nós podemos, infelizmente, às vezes, chegar a um consenso de escolhas erradas, ou felizmente chegar a um consenso de escolhas corretas que segundo agrada ao coração do nosso Deus. Portanto, que decisões nós temos tomado? O livro que será, a parte da palavra que será lida, do livro de Josué, vai falar a mim e a você, decisões. Quais nós estamos tomando para que nós experimentemos o melhor de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, verso 15 e 16, diz assim: E se vós parecesse mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, quanto estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: Nunca tal coisa aconteça, que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. Aleluia. Amém. 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 O texto que o Luciano leu vai falar sobre decisão. E essa tarde nós queremos falar com vocês sobre decisão. Mas antes de falar sobre a decisão, nós queremos falar sobre Josué. A decisão que Josué teve em sua vida de seguir os ensinamentos de Deus através da vida de Moisés. Moisés o discipulou, e o texto vai dizer, no contexto do livro todo, tanto de Josué quanto no livro de Deuteronômio, no livro de Números especificamente, que Josué sempre estava à tenda de Moisés, esperando ser chamado para aprender com ele. E Deus, ele foi tão sublime e tão perfeito na escolha de Josué, que Josué tinha uma outra característica diferente de Moisés, mas um guerreiro de coração para colocar em prática os ensinamentos que Deus disse para ele ter, através dos ensinamentos que Moisés transferiu e transmitiu para Josué. Josué então leva o povo para a terra de Canaã, atravessando o lago. Fala para o povo, ó, do outro lado do lago é a terra onde Deus nos preparou, é a terra onde que nós vamos habitar, é a terra onde mana leite e mel, é a terra onde nós vamos nos deliciar com aquilo que Deus tem nos prometido. Mas só que é o seguinte, do outro lado, vocês têm que ter a ideia da seguinte forma: serviremos somente ao nosso Deus. Quem quiser passar para o outro lado, entenda, lá nós vamos servir apenas o nosso Deus. Mas deveríamos pensar isso também aqui desse outro lado do rio. Porém, ao atravessar, nós precisamos esquecer a nossa antiga vida. E assim foi o povo. Atravessou o lago, atravessou o rio, melhor dizendo, para se deliciar naquilo que Deus tinha prometido. Então aquilo que nós queremos falar com vocês essa tarde é sobre decisão. O texto que o presbítero Luciano leu vai falar: se você e eu, nós decidimos servir ao Senhor. E decisão implica sempre em escolhas. Talvez eu e você não estejamos escolhendo as coisas corretas, mas Deus nos chama sempre a um tempo de arrependimento e dizer: o que escolhe hoje? Certo, presbítero?
Certo. Esse texto também ele é impressionante, que diz assim: e se vós parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram aos vossos pais, quando estavam do outro lado do rio, e os outros deuses dos amorreu, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez comigo, talvez com o presbítero também aconteceu isso. Os meus pais serviram outros deuses, mas eu não preciso escolher servir os deuses deles. Eu tenho livre-arbítrio, como a palavra diz, de escolher o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as terras. Não, antigamente falava os deuses de barro, mas hoje tem vários deuses que nos impedem de servir o Deus verdadeiro. Tem muitos deuses que nos tiram da presença do Deus verdadeiro. E hoje essa decisão que nós viemos propor para você, a decisão verdadeira, a decisão sábia. Esquecemos os deuses dos antepassados, dos nossos pais, e servimos um Deus verdadeiro. Um Deus que pode nos guiar aonde nós iremos, que pode fazer que nós atravessamos o rio e servimos um Deus puro e verdadeiro. Esse é o que eu venho entender nesse texto. Nós devemos servir um Deus puro e verdadeiro, que a decisão é minha. Eu não posso tomar a decisão dos meus pais, a decisão dos meus antigos, dos meus antepassados. Eu tenho que ter a minha própria decisão, não é, presbítero? Inclusive, quando ele fala assim que eu e minha casa decidimos servir ao Senhor, é que a família inteira deve ter o mesmo pensamento. Sim. Porque senão pode haver um julgo desigual, um pensamento contrário, Sim. E aí trazer um sofrimento desnecessário para dentro de cada lar. Sim. Os deuses que nós vivenciamos ou podemos vivenciar nos dias de hoje, os deuses contemporâneos, eles não têm mais a mesma funcionalidade na questão assim de tão ativos como era no antigo, os deuses de barro, mas hoje os deuses são modernos. Os deuses contemporâneos hoje, eles podem vir através das redes sociais. Sim. Como nós falamos alguns dias atrás, algumas gravações atrás, pode ser a família. Sim. Pode ser o cônjuge, sim. Pode ser os filhos, sim. Pode ser o emprego, pode ser o salário, pode ser seu carro, pode ser sua casa, pode ser a sua bicicleta, pode ser sua roupa, pode ser seu celular, pode ser qualquer coisa. Os deuses contemporâneos de hoje, ele tem vários nomes. É aquilo que nós nos apegamos e acabamos que nos esquecendo do único Deus, o Deus criador do céu e da terra, e que por meio de Jesus Cristo, o Senhor, nos salvou. Porque somente a Ele, diz a Bíblia, e tem que ser dado honra, glória, louvor e adoração. Portanto, quando Josué faz essa convocação, eu diria que uma palavra bem chula, ele já estava por aqui com aquele povo. Ou seja, todos ali tinham vivenciado, pelo menos os mais velhos, as proezas, as maravilhas que Deus tinha feito no meio daquele povo. Os filhos que não tinham vivenciados, mas que cresceram ali dentro daqueles acampamentos, cresceram ouvindo que o Deus Criador do céu e da terra fez maravilhas para que eles chegassem até ali, que aquela geração estava aproveitando um tempo benéfico de fartura naquela terra, porque os seus pais, a grande maioria deles, decidiu servir o Deus Criador do céu e da terra, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Todo-Poderoso El Shaddai. Amém. E hoje nos dias, quando a família em si não entende que é necessário servir apenas um único Deus, pode-se ocorrer, e possivelmente isso vai ocorrer, um julgo desigual de pensamentos. Como que um pode crer no Deus verdadeiro, no Senhor Criador do céu e da terra, e outro pode crer que o seu Deus é que faz milagre. Aí você pode colocar na sua vida qual é o Deus que você tem tido esperança, que você tem levado toda a fé. Talvez você fale assim, a minha fé é no meu braço. A minha fé é na minha conta bancária. Você arranca seu cartão de crédito e vai lá e passa e resolve os problemas.
Talvez a sua fé é nas amizades. Não, mas porque eu conheço fulano, conheço ciclano, ele pode intervir por mim, ele pode. Deus pode usar as pessoas, pode usar a sua conta bancária, Deus pode fazer isso. Mas é Deus usando e não você usando para comprar os milagres de Deus. É uma conotação diferente. Então nós precisamos entender, quando Deus nos chama a travessia significa tomar decisões que engrandeça e enalteça o nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos. E Jesus Cristo, ele nos ensina através dos seus mandamentos, amará somente o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. E depois vem as outras ordenanças. Presbítero, mas o interessante é que para a gente tomar essa decisão de atravessar o rio, a gente não pode trazer a bagagem junto com a gente, né? As antigas vai trazer problemas, né? É uma decisão de largar também, né? Por isso que hoje nós, no caso, abandonar. Hoje nós queremos convidar você a tomar uma decisão, você. Você tem que tomar essa decisão. Porque não tem como você... Ela é singular e ela é única, né? Única. Não tem como você atravessar esse rio com a bagagem toda, com os deuses que está escrito nas escrituras, trazendo tudo. Não tem como você servir a dois deuses. Ou você serve a um Deus único e verdadeiro, ou você não serve. E essa decisão precisa vir do teu coração, da minha vida, da vida do presbítero, da vida da irmã Viviane, que aqui está conosco. E particular, é individual. Como a escritura diz que a salvação é individual, não tem como ter salvação agrupada. É individual. A decisão tem que ser tua, a decisão tem que ser minha, a decisão tem que ser do presbítero, de cada um. Sabe o que é importante a gente entender? Que quando Deus fala, as escrituras falam o seguinte: amará o Senhor seu Deus de todo o coração, fala assim que não tem como ter dois amores. Somente um é possível. Sim. Somente entregar o seu coração e dedicar a Ele todo esse amor, afeto e carinho a um único. Dois não dá. Não dá. Não tem como. Em algum momento de nossa vida, se assim nós fizermos, vai haver uma ruptura, vai haver uma dilaceração. E aí vai provocar destruição. Então as decisões, elas são importantes por causa dessa questão. Ou eu amo a Deus e atravesso o rio dizendo... As coisas velhas se passaram? As coisas velhas se passaram, não apenas não se passaram, se deixaram para trás. Mas quando eu atravesso o rio, por que ele fala de rio, fala de água, fala de uma certa purificação? Sim. Mas hoje nós entendemos que a água, o rio serve para purificação, de limpeza, mas aquilo que vem muito mais poderoso, da alusão da água, né, do H2O, é o sangue do Cordeiro. Sim. Que remove todas as coisas. Que remove o pecado, que faz a transformação de mente, que gera vida e vida à abundância. Sim. A Canaã do Senhor através do sangue do Cordeiro para gerar vida e vida à abundância agora. Entende? Quando nós falamos de atravessar o rio e ter uma mudança, a gente pode olhar para esse lado. Talvez nós gastaremos um tempinho para sair daqui e atravessar até o lado de lá. Por aqui não tem ponte, nós teremos que atravessar pelo meio da água, nada. Então iremos demorar um tempinho. Eu gostaria de fixar no seu coração, quanto tempo você está esperando para tomar essa decisão e atravessar e servir a um Deus verdadeiro? Quanto tempo na sua vida você tem vivido servindo a outros deuses? E hoje nós queremos te apresentar um Deus verdadeiro para que você possa tomar a decisão, se assim você não sirva ao Deus verdadeiro, ou se serve e está com dúvida. Nós queremos te apresentar um Deus verdadeiro. Esse é o tempo. Não importa o tempo que você levou, a vida que você esteve. A palavra diz: deixais os deuses dos antepassados e sirva a um único Deus. É esse Deus que nós queremos apresentar para você nessa tarde. Sabe o que é bom salientar, presbítero? É que quando Josué apresenta essa fala, essa narrativa de decisão, é porque se ele falar, toma uma decisão, é que possivelmente, certamente, existia
indecisões. E não é porque talvez eles não criam apenas num único Deus. Talvez eles vão trazer nós vamos trazer para a modernidade, agora para o contemporâneo, de crer em Deus barra em outras coisas. E esse povo passava por isso que Josué fala assim, ó, vocês precisam entender o seguinte, uma única decisão, e não pode haver indecisões, somente um Deus. Então quando ele fala isso, é porque existia também naquele período, como existe nos dias de hoje, uma barra. Tipo, eu creio no Deus Criador do céu e da terra, barra, mas também em outras coisas. E nós aprendemos nos discipulados com o pastor, que só existe um único Deus e só cremos pela fé em um único Deus. Então não pode haver nenhum tipo de barra, indecisões. Eu creio se Ele me der, eu creio se Ele fizer, eu creio nele ou eu sirvo a Ele, se sempre colocando outras possibilidades. Então Josué chama eles, assim como Deus nos chama hoje, por meio de Jesus Cristo, a servir a um único Deus, sem essa barra, sem esse si, sem essa outro tipo de imposição, sem essa dúvida. Então a mesma dúvida que outros tinham lá, mas que eram os barros, os deuses de barro, hoje os deuses de barro são mais eletrônicos, talvez são mais carnais, talvez são mais sensuais, talvez são outros tipos. Talvez o que menos tem hoje é o de barro. Então isso provoca um distanciamento literal do nosso Deus. Nós vamos falando de distanciamento por causa da pandemia, mas quando se trata em crer em Deus, talvez nós estamos vivendo um certo distanciamento. Um distanciamento de nosso Deus por causa do pecado, sim, mas e também por causa de outros deuses que também não deixam de ser pecado. Ou seja, quando Deus nos chama a essa decisão, Ele chama hoje no singular, fala assim, Alex, o que você decide? Luciano, o que você decide? Igreja, o que você decide? Mas lembre-se, somente amarás um único Deus. Na verdade, existe um único Deus, só o Senhor é Deus. O resto é deuses. Então, ou se ama o único Deus, ou ama deuses, ou se ama deuses. Deus não divide a sua glória com ninguém e também não quer dividir o seu amor. Porque quem ama, a única coisa que deseja é ser amado. Como que se retribui um amor? Dando presentes? Obediência? Tudo isso pode entrar dentro do pacote, mas só de uma única forma, sendo amado. A própria Escritura, se a gente voltar um pouquinho, no verso 14 diz, agora pois, temei ao Senhor e servais com integridade e com verdade, e tirai do meio de vós os deuses a quais serviram os vossos pais, na outra parte do rio e no Egito, servir ao Senhor. Se lá atrás, se lá do outro lado do rio você serviu outro Deus, queremos te convidar a tomar uma decisão e servir ao único Deus, o Deus verdadeiro. Como o presbítero falou, não é o Deus que pode te dar o que você quer, não, o Deus verdadeiro, que está contigo em todos os momentos, nas horas boas e nas horas ruins. Quando você tem e quando você não tem, Ele é o único Deus. Jamais é esse te deixarei. É esse que nós queremos te apresentar. Queremos te apresentar nesta tarde. Um único e verdadeiro Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo é o Senhor. E nós chegamos ao Pai agora, o Criador dos céus e da terra, por meio de Jesus Cristo, a Ele, por Ele, para Ele foi feito todas as coisas. Em Cristo Jesus, então, nós chegamos ao Pai. E ao Deus Cristo, ao único que pode nos aproximar e que foi preparar a morada para a sua igreja e que um dia chamará a ela e chamará aqueles que foram íntegros, que renunciaram aos outros deuses. Então vamos parafrasear para o tempo contemporâneo.
que renunciaram os outros amores para viver o único amor, o amor que Deus nos tem para a sua igreja, que é o amor ágape para a sua igreja. Então nós convidamos a você, eu e o presbítero, nos anelamos em nossas orações, para que Deus venha de encontro ao nosso coração, para que Ele testifique o seu amor em nosso coração e para que nós retribuímos esse amor que Ele tem para conosco, para com Ele, devolvendo para Ele. Então Ele convida a você também, aonde quer que você esteja, não importa o lugar, sendo no vale ou nas montanhas, Ele te ama e Ele vai ao seu encontro. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós expressemos o nosso amor por Ele. Em Cristo Jesus, na força e no poder do Santo Espírito, que nos conduz a isso e que nos ajuda. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele nos amou primeiro. Então, igreja, que Deus conduza o nosso coração até Ele. Que Ele continue a nos atraindo. E que por meio de Cristo Jesus, na força do seu Santo Espírito, nós venhamos retribuir esse amor. E declarar, nós te amamos. Porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro amor. Por isso ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Senhor, Abba, a amar com intensidade, com integridade, com fidelidade, para que nós esperemos o tempo oportuno, quando o Senhor chamar a sua igreja a morar contigo na eternidade, nos céus. Amém? Essa é uma reflexão da parte de Deus para o seu e para o nosso coração. Para o nosso e para o seu coração. Que o Senhor Jesus encontre em você um coração cheio de amor, a retribuir aquilo que Ele já nos deu. E não aquilo que Ele vai nos dar nessa terra, mas aquilo que Ele já nos deu na cruz do Calvário, que foi o amor eterno de Deus por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Talvez você está na beira do lago, querendo atravessar, está com medo. Seja forte e corajoso. Como Josué declarou? Amém. Seja forte e corajoso. Lá do outro lado, ou aonde você for, Ele te guardará e te cuidará. Não importa a situação que você está, como o presbítero disse, seja forte e corajoso e dê o primeiro passo. Não importa a decisão de agora. Dê o primeiro passo. Como a palavra diz, as coisas velhas se passaram e Jesus permanece. Que pode fazer tudo Novo. Aleluia. Amém? Amém. Que o sangue do Senhor esteja contigo, te fortalecendo e te guiando. E que te garanto A vitória. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, igreja. Em Amém. nome de Jesus. Covarde voltou Amém. hoje. Paz.